Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez, celebrando a alegria de sentir as vibrações do nosso amigo e patrono conselheiro. No início desse, que é um mês onde também celebramos mais um ano de existência dessa casa que tão amorosamente nos acolheu. Como o coração amoroso de Maria, que também receberá a nossa gratidão e reconhecimento de forma mais visível ao longo desse mês. Vamos unir os nossos pensamentos, rogando a Deus Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, ao nosso Dulcíssimo Bezerra, a bênção e o amparo à nossa irmã Jurema, que vai refletir conosco hoje sobre a importância desses remansos de amparo e socorro que são as casas espíritas. Que todos esses lugares, mestre, como foi um dia a Casa do Caminho, possam ser o abrigo seguro a todos que estejam experimentando os testemunhos de dor, aflição e sofrimento. Que possamos encontrar em todas elas a fonte pura da doutrina dos Espíritos, revelando o Evangelho de Jesus em espírito e verdade a todos aqueles que na escuridão estão em busca da luz. Se conosco, mestre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa comemoração tão feliz, né, dos 80 anos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Realmente é uma comemoração e tanto. 80 anos de um centro espírita é uma vitória espiritual muito grande, não é? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. São 80 anos de amor, são 80 anos de fraternidade, né? São 80 anos de consolação, né? Das dores, de lenitivo àqueles sofredores, né? Que chegaram nesses 80 anos nessa casa. São 80 anos de chão, né? De tantos, de um teto espiritual para tantos, 80 anos de escola, de hospital, de oficina, de lar. Então, eu trago para vocês um parabéns do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá do Andaraí, que é um centro irmão, também octogenário, né, 82 anos, e, portanto, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês nessa data tão importante, né, dessa comemoração de uma instituição espírita que o Herculano Pires, eu nunca esqueci que ele diz que é a instituição mais importante do planeta. Se a gente tivesse noção exatamente do que o centro, do que um centro espírita representa, a gente teria certeza de que é a instituição espírita mais importante do planeta. Eu nunca esqueci isso, né? Então, eu fiz uma proposta de fazer então uma apresentação falando sobre justamente as dimensões de um centro espírita, tanto terreno como espiritual. Então, aceitaram. Eu vou começar, então, essa apresentação com esse primeiro slide, com essa imagem que vocês me enviaram e que fala o seguinte: é uma mensagem do conselheiro para os trabalhadores da casa. E eu fiquei muito encantada com essa mensagem quando vocês me mandaram. Ser humilde sem baixeza, não termos orgulho vão, perdoai a quem nos fere, toda culpa tem perdão. Dar a todos bons conselhos, cuidar dos pobres doentes, amparar quem seja fraco, mostrar luz aos descrentes. Essa é minha missão, conselheiro, e ainda ele manda uma mensagem para toda a equipe de trabalho do centro. Continuemos com o nosso trabalho.
Então, essas palavras do nosso conselheiro realmente me encantaram, são belíssimas, uma mensagem linda, né, para todos os seus trabalhadores. Mas eu inicio esse trabalho sobre a dimensão espiritual da casa espírita com as palavras do nosso mentor Bezerra de Menezes, e que ele diz assim: provavelmente inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, o centro espírita, na atualidade, ele repete as experiências daquela época e tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Então, Bezerra de Menezes nos lembra que o centro espírita é baseado, né, na casa do caminho, onde os discípulos se reuniam para comentar, não é, os ensinamentos de Jesus. Então, esse espaço, não é, ele foi inspirado, né, para que a gente pudesse dar essa mesma oportunidade para nós. E a gente fica pensando o seguinte, às vezes a gente realmente esquece dessa dimensão espiritual da casa espírita, porque nós estamos vivendo esse pandemônio, né? Estamos vivendo essa situação desafiadora, gigantesca, não é? E aí a gente pensa assim, meu Deus, que pena, já estou há tanto tempo longe da casa. Nós temos que pensar que nós nunca ficamos longe da nossa casa. Eles estão lá, a casa está trabalhando como nunca, né? Nós recebemos lá no nosso centro essas comunicações. Nunca se trabalhou tanto, porque o mundo está precisando muito. Os espíritos estão lá trabalhando muito, imagina, tanto lá no meu centro, lá no Bezerra, como na casa do conselheiro, que estão trabalhando muito. E nós estamos completamente conectados, não é? Somos nós, os trabalhadores, eu me coloco aí junto com vocês, somos os trabalhadores que, pelas nossas preces, as nossas vibrações, a nossa sintonia, o nosso comprometimento, né? Nós estamos ligados. Então, a casa, nesse momento, está aqui conosco, nós estamos lá, eu estou na casa de cada um, vocês estão aqui na minha casa. Então, nós, antes dessa pandemia, nós sabíamos dessa dimensão, mas agora, em que nós fomos mergulhados muita rapidez nesse mundo virtual, nós sabemos disso. Então, não há distanciamento geográfico nosso para a nossa casa, de maneira nenhuma. Estamos, assim, todos juntos. Temos certeza, por exemplo, que lá agora, no salão, há um grupo de espíritos assistindo exatamente isso que nós estamos apresentando. Olha a responsabilidade. Não é? Então, essa dimensão espiritual da casa é muito importante que a gente tenha em mente. Nós não estamos longe da casa. Não é? Nós estamos mais do que nunca conectados pela nossa mente, pelo nosso coração, pelas nossas preces, pela nossa responsabilidade de conexão, né, com a casa. Então, o doutor Bezerra diz, resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados, a casa constitui-se num santuário de bênçãos, através de cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima da mais santa fraternidade. Mas aí a gente fica pensando, meu Deus, qual é a missão, então, de um centro espírita? Vamos, assim, em poucas palavras, colocar qual a missão, então, de um centro espírita. E, em poucas palavras, podemos dizer ser o espaço do Consolador prometido por Jesus. Ele não prometeu, cumpriu, e agora nós temos espalhados pelo mundo
essas casas inspiradas na Casa do Caminho, né? Que foi inspirado por ele, foi criado pelos discípulos, para que a gente sempre, sempre lembrasse dele. Né? Mas, então, o que é ser, né? Esse espaço do Consolador prometido por Jesus? Para que a gente possa organizar esse espaço, o que precisa? Né? Precisa da união de almas que vão transformar essa casa em um lar de acolhimento, de fraternidade, de oração, de trabalho, de estudo, dentro dos postulados espíritas. São postos de atendimento fraternal para todos que buscam ajuda e consolação. São locais de aprimoramento para todos os segmentos humanos, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, um espaço totalmente inclusivo, sem discriminação, qualquer tipo de preconceito, porque segue, né, o modelo de Jesus, o grande guia da casa espírita. São, portanto, recantos de paz, de refazimento, locais simples, né, em sua composição terrena, mais complexos, né, muito complexos espiritualmente falando. Na verdade, como as primeiras casas do cristianismo nascente. Então, a Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, que eu li, gostei muito, me baseei, abriu para mim um leque sobre a casa espírita, ela diz assim: o centro espírita é muito mais do que a casa que ele serve de sede. Né? Ela é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida. A espiritualidade maior planeja com cuidado a organização de uma instituição espírita. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Então, vocês vejam só, os espíritos nos falam que quando uma casa é edificada no plano terreno, como a casa, né, do conselheiro, muito antes na espiritualidade, um espírito bondoso pensou, planejou em construir esta casa, fez uma proposta, foi aceita na espiritualidade. A planta dessa casa foi elaborada, está lá arquivada, né, nos arquivos espirituais. E vários outros espíritos, né, bondosos, vendo a seriedade daquele projeto, se uniram, né, para poder fazer com que um dia essa casa pudesse ser edificada. E, além do mais, muitos dos trabalhadores da casa, já lá no planejamento reencarnatório, já estava acertado que teriam essa missão, né, desse trabalho nessa casa bendita. Então, a escolha do mentor da casa, né? A fundação de uma casa espírita não é obra do acaso. Portanto, sempre a espiritualidade maior se fará presente através de entidades espirituais que se vinculam por afinidade às instituições sérias, que têm como objetivo a divulgação do espiritismo e a prática da caridade. Então, vocês veem que coisa complexa é essa, né? Como tudo isso foi muito bem planejado e como nós fazemos parte de algo que é muito, muito maior, às vezes, do que a gente se lembra. Né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre essa dimensão espiritual da casa, que às vezes a gente esquece. Então, por exemplo, essa imagem aí mostra, né, a entrada de um centro espírita, e os espíritos dizem, existe, tá, nós sabemos, uma segurança imensa, né, em torno da casa. Então, vamos imaginar que chega um irmão nosso, sofrido, tendo muitos problemas.
tendo ao lado dele um obsessor às vezes, de séculos, que não deixa que ele avance, que ele melhore, é aquela situação difícil. E um dia, por misericórdia divina, alguém o leva lá no centro. E aí ele adentra o centro, mas esse irmão fica do lado de fora porque ele não pode entrar por uma questão de sintonia, por uma questão vibratória, ele não pode adentrar. Então, ele fica lá fora, mas vai receber todas as ajudas, tudo, a assistência espiritual lá fora. E aí, aquele irmão adentra o centro. É recebido pelo atendimento fraterno, que vai acolhê-lo, vai dar as boas-vindas, vai, por exemplo, um dia de reunião pública, vai encaminhá-lo para a reunião. E aí ele senta e assiste a reunião. Só que, como ele já não está mais com aquela influência, temporariamente ele não está com aquela influência tão maléfica para ele consegue ouvir, e às vezes pela primeira vez, ele vai ouvir coisas que vão mudar, às vezes, a vida dele totalmente. Ele vai ouvir que nós somos seres imortais, ele vai ouvir falar de Jesus, ele vai ouvir falar do perdão, e aquilo vai causar um grande impacto nele. E ele vai sair dali, ainda vai tomar o passe, e ainda vai beber a água fluidificada, e aí ele vai ser convidado para voltar, e como ele se sentiu muito bem, ele vai voltar, e ele vai voltar outro dia, ele vai voltar, e um belo dia, já praticamente liberto, tanto ele como o irmãozinho que ficou lá fora, que um belo dia conseguiu entrar, quando eles já estavam libertos, os dois, né? Ele chega para alguém do centro e diz assim: eu gostaria muito de participar dos trabalhos de vocês, eu vejo todo mundo trabalhando, os voluntários, eu gostaria. Então, a Sueli, no livro, coloca que, nesse momento, os espíritos dizem assim: oba, Vitória, conseguimos mais alguém no nosso grupo, na nossa equipe, no nosso caminho para Jesus. Olha que beleza, né? Que é isso. Então, nós temos que nos lembrar muito de que a nossa casa ela tem todos esses recursos, né? Por isso que é uma instituição tão importante, e a gente tem que lembrar que ela tem esses recursos magnéticos de defesa, mas também, olha só o que eles nos dizem, que nos locais reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico, sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério, apropriadas no plano espiritual. Então, vejam bem, olha, essa imagem diz assim: a cena que você está vendo agora mostra alguns equipamentos. Os espíritos estão preparando alguns dispositivos, muitos dos quais nós nem conhecemos. A outra ocorrência nessa cena é um espírito lá ajeitando uma tela, que não será visível aos encarnados. Essa tela vai oferecer base para imagens da vida espiritual, para os espíritos que estiverem assistindo à palestra. Então, gente, vocês imaginam a complexidade que é a cada momento que a gente chega na nossa casa tão simples, senta na nossa mesa, né, de reuniões, se entra na assistência, a gente às vezes esquece de toda uma preparação complexa que a gente não tem, às vezes, nem ideia, né? E vocês sabem que essa imagem aí, por exemplo, mostra os encarnados e os desencarnados que conseguiram adentrar a casa, não é? Assistindo uma palestra pública. Vocês imaginam a importância de uma palestra pública, né? Tudo que é dito, né? Tudo que é colocado. Lembre-se do nosso irmão, que, por exemplo, estava chegando pela primeira vez, não é? E aquele telão lá atrás, que os espíritos dizem que esse telão é visto pelos encarnados. E muitas vezes cenas da vida de Jesus, como foi
na realidade. Olha que maravilha, né? Então, aqui, né, o palestrante, as pessoas ouvindo, as entidades espirituais ali ao lado dele, ajudando. Por quê? Porque esse é um momento muito importante de uma casa. Todos os momentos são importantes, mas esse é um momento muito importante, porque a doutrina, as palavras de Jesus vão ter que ser colocadas, e muito bem colocadas, né? E a gente não pode esquecer que cada membro da assistência também está recebendo assistência espiritual. Os irmãos estão ali olhando os problemas, as dificuldades de cada um. Não só os problemas físicos, os seus problemas mentais, os seus problemas espirituais, são analisados por irmãos que estão ali para ajudar aquele que adentra a essa instituição que é tão importante. E aí tem um momento do passe. Os espíritos nos dizem que os espíritos que são responsáveis pelo passe são espíritos especializadíssimos. Eles se especializaram na manipulação dos fluidos, e isso é muito complexo, leva bastante tempo. E vocês imaginam, porque cada manipulação dessa é específica para atender a cada um. Então, às vezes, também esquecemos, quando estamos ali, dessa complexidade espiritual. Não é? E a água fluidificada também recebe esse mesmo tratamento fluídico para que possa beneficiar a cada um de nós. E essa é uma reunião de estudos que nós gostamos tanto, né, de estar com os companheiros encarnados e os desencarnados ali fazendo tudo para que a gente possa assimilar da melhor maneira possível, para que a gente possa ter uma visualização, às vezes, de cenas, não é? Para que todo esse estudo possa tocar nosso coração, possa realmente ampliar a nossa consciência, não é? Aqui é uma reunião mediúnica, né? Os espíritos, nessa atividade de comunicação que o Centro Espírita proporciona, do mundo de cá com o mundo de lá, as mensagens mediúnicas que trazem tanto consolo a tantos de nós, não é? E aí eu trouxe esse trechinho do Alexandre, aquele instrutor espiritual, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele sobrevoando, né, um centro. Então, ele diz assim: todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Então, ele lembra aí, André Luiz fica encantadíssimo, que é um exército de trabalhadores, são muitos. Às vezes nós adentramos na nossa casa espírita simples, como ela deve ser, muitas vezes assim, muito, muito, muito humildes, com aquela mesa, aquela cadeira, aquele trabalho tão simples, e não temos noção de quantos, né, dos nossos amigos estão ali trabalhando, trazendo para nós essa iluminação, que é o objetivo, né, da superioridade. E a reunião mediúnica, que a gente pode imaginar, não é? Que é um ser coletivo que precisa de nós, de cada um de nós, é um trabalho de extrema responsabilidade, porque nesse trabalho muitos espíritos serão libertados, não é? Muitos espíritos serão espíritos que às vezes permaneceram nas trevas por muitos e muitos anos. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe o que é esse trabalho de libertação,
Então, vocês já pensaram quantos milhões, os milhões de centros que existem, né, milhares, no mundo todo, reuniões mediúnicas semanais, quantos espíritos são libertados, né, nessas reuniões, né, e fazendo com que essa seja uma das atividades mais espetaculares, mais caridosas, né, do centro. E as atividades, então, que estão afetas à equipe espiritual são inúmeras, né? E requerem espíritos especializados, como nós estamos falando, em diversas áreas e diferentes categorias. Então, são médicos, enfermeiros, sacerdotes, e freiras católicos, pastores evangélicos, espírita, entre estes, médios, doutrinadores, dirigentes, além de magnetizadores, guardiães, padioleiros, porque na espiritualidade não existe essas grandes diferenças. Como disse o nosso irmão Jacó no livro Voltei, o que conta é o coração, não é? Mas então nós temos essa nossa casa que está lá, mas está aqui conosco, nosso coração está lá e nós estamos conectados. Como vamos cuidar dessa casa, né? Como fazer para cuidar dela? Preservá-la imune às paixões de seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensatos. É dever de todo espírita dedicado, que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. Então, Bezerra de Menezes fala isso. Então, nós temos um compromisso de cuidar dessa ambiência espiritual, né, de toda essa ambiência que nós estamos falando, né, da área espiritual. Mas nós temos que lembrar também que a nossa casa é uma instituição terrena. É uma instituição terrena que tem que respeitar todos as instruções de uma instituição pública voltada para a sociedade. Então, nós temos que nos preocupar com a segurança, com a acessibilidade, com os problemas trabalhistas. Nós temos que estar ali muito atentos a todas essas situações, não é? De uma instituição terrena. Da mesma maneira que temos que estar totalmente preocupados com toda essa dimensão espiritual, temos que nos preocupar também com a dimensão terrena, porque ela é uma instituição ligada à sociedade e que precisa respeitar, né, tudo isso. O SERJ, que eu faço parte, né, a Federativa Estadual, ele apresenta agora um leque de possibilidades, né, de oferecimentos de capacitação aos trabalhadores da casa em relação a tudo isso, a essa gestão mais terrena, que não tem a ver com gestão de uma empresa, é muito diferente. Fala sobre a gestão servidora, né, que é moldada, claro, em Jesus, e fala sobre as gestões de conflito na casa, porque nós já vimos que ela é uma instituição que requer o nosso amor, a nossa compreensão, a tolerância uns com os outros, a gente ir administrando as nossas diferenças, porque ela precisa dessa, como diz Kardec, né, o centro espírita são os seus trabalhadores. Então, precisa desse fecho de varas, de união, de compreensão. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. E também eu queria lembrar muito sobre a preservação da memória espírita. Olha, nesses 80 anos, vamos lembrar daqueles pioneiros, daqueles que começaram lá atrás, olha, e que passaram por tantas dificuldades,
eu assisto a apresentação de muitas casas centenárias e é impressionante a dedicação daqueles trabalhadores, muitos que tiveram suas fichas na polícia, porque eram médios, pessoas que foram internadas em hospícios porque exerciam a mediunidade e tinham que estar toda hora comprovando a sua sanidade porque eram espíritas. Então, nós precisamos muito reconhecer o valor, não é, desses pioneiros, trazer essas histórias para os jovens, mostrar, olha, agora é a vez de vocês. Eles fizeram isso tudo, eles cimentaram, fizeram com que nós chegássemos na casa. Tenhamos até orgulho, né, dizer que somos espíritas, mas por quê? Porque todos esses pioneiros, esses trabalhadores vieram antes de nós e construíram esses alicerces para que nós pudéssemos estar aqui tão felizes. Não foi fácil, não foi fácil. Esses 80 anos, com certeza, foi muita dificuldade. Então, essa memória das dificuldades, mas também das alegrias, da união, isso tudo precisa ser preservado. Eu faço parte do projeto Memória Espírita, do CERJ. Nós temos feito vídeos para, como é que se diz assim, mostrar, né, como é importante guardar os documentos, que são as fotografias, os vídeos, porque isso tudo são os suportes dessa memória. Se a gente deixa isso embora, a gente perde essa memória. E quando a gente preserva essa memória, a gente deve contar para todo mundo, falar dos nossos pioneiros, falar dos nossos trabalhadores, né? Principalmente para os jovens, devemos incluir muitos jovens nesse trabalho de preservação, né, da memória. Então, eu agora quero lembrar da casa, estou aqui com a casa do conselheiro muito nítida, eu senti uma emoção muito grande a primeira vez que eu adentrei a casa, estou me emocionando agora, e imagina Jesus lá dizendo isso aí, conclamando vocês, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, eu termino essa apresentação dando parabéns, né, a todos os trabalhadores e vou fazer, então, a pedido, vou fazer a prece, né, a prece final, antes de tudo, agradecendo, claro, agradecendo muito a Deus essa casa, né? A nossa casa, esse teto, esse chão que nós temos, agradecendo a toda a equipe espiritual, aqueles lá, desde o início do planejamento até este momento de festa e de comemoração. Agradecer a todos os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da última hora, e pedir a Deus, então, que por muitos e muitos e muitos anos essa casa continue reunindo essas almas prontas para promover esse amor, essa fraternidade, essa consolação. Então, é esse o meu desejo, é o meu desejo a todos vocês, que vocês façam uma festa muito bonita, porque merecem, né? Porque a casa merece todos. Eu que estou aqui também me sinto uma merecedora de estar participando aí com vocês. Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz.